Olá, boa tarde, Terezinha do Formulando Beleza. O ano só está começando e nós resolvemos falar um pouquinho, ou aliás, escolhemos um tema para refletir nesse início de ano. Eu sei que as atividades já estão retomando, muita gente já está voltando das férias, mas para a nossa reflexão de hoje, nós escolhemos falar sobre atitudes que muitas vezes elas vão se tornando um hábito e isso dá um alicerce para gerar novos comportamentos e talvez até alguns problemas. Eu estou falando de resistência. E aqui eu não estou falando da resistência elétrica, que é muito boa. Eu não estou falando da resistência imunológica, que é excelente. Eu não estou falando da resistência física, que também tem o seu valor. Eu estou falando da atitude de resistência. Resistência a tudo que é novo. E uma pessoa terminou me perguntando sobre como faz para quebrar resistência. Nós vamos dar essa dica mais no final. Mas vamos analisar um pouquinho. Nós vivemos num mundo totalmente conectado. É como se nós fôssemos um grande arquipélago e, claro, cada um tem a sua individualidade, né? É uma ilha individual, com seus comportamentos, seu conhecimento, suas atitudes, suas empresas, seu progresso, enfim, todas essas coisas que faz parte do contexto em que você está inserido naquela sua individualidade. Então, como a gente está conectado com o mundo, com a natureza, com o conhecimento, com a tecnologia, com a família, com os amigos, enfim, com as nossas empresas, é claro, né? Enfim, nós não podemos viver isoladamente, por isso esse arquipélago. E o que acontece quando a pessoa coloca essa barreira de resistência? Ela está blindada com a resistência. É aquela pessoa que é resistente a tudo. Se apresenta alguma coisa nova, ela é resistente. Se alguém dá uma ideia, antes de mais nada, ela é do contra, ela é resistente. Então, essa resistência ela vai formando um hábito tão grande que depois, para ser quebrada, vai ficar muito mais complicado. Além do mais, a resistência nos leva a um segundo fator que, eu diria assim, às vezes destrói. É o julgamento ou a crítica. Então, nós criticamos antes de mais nada. Nós somos resistentes e a criticamos. Nós somos resistentes e já julgamos. Então, gente, nessa reflexão de hoje, nós vamos falar um pouquinho de um exercício que eu vou dar mais no finalzinho, daqui um pouquinho, para vocês, de como quebrar isso. Eu era muito resistente à tecnologia. Primeiro, porque eu sou ainda da época da máquina da datilografia. Então, quando começou essa história de computador, o teclado era para mim uma máquina de datilografia um pouco mais avançada, ou seja, eu digitava muito mais rápido. Entretanto, a gente vai vendo que o novo que se apresenta para a gente, se nós colocarmos essa barreira blindada de resistência, a gente não vai aproveitar nada. E eu comecei a ver que eu precisava da tecnologia. E comecei, então, a procurar o caminho para dentro das minhas possibilidades, eu ser inserida nisso. Mesmo que eu não chegasse lá muito na frente, mas com certeza eu iria dar os primeiros passos e depois avançar. Então, é isso que a gente tem que fazer em relação ao novo, ao que se apresenta. Por que eu estou falando isso? Porque uma pessoa me disse que gostou dos meus e-books, gostou dos bônus que recebeu, das dicas que eu dou, mas que ela não vai mexer com isso porque ela tem medo do produto manipulado. Eu já falei no vídeo anterior que o produto manipulado, ele funciona. Agora, é a história velha do camelo. Você está no deserto, você está com sede, seu camelo está com sede, você encontra um oásis, e aí você vai lá no oásis, você toma água e seu camelo não quer tomar água, paciência, ele não quer, eu não posso obrigar o camelo a beber água. Eu já falei até, eu acho que numa brincadeira antes, né? Então é a mesma coisa. O exercício é o seguinte: qualquer coisa nova que se apresente diante de você, seja profissional, seja pessoal, seja familiar, seja que âmbito for, a primeira coisa que você tem que fazer é questionar. Questione. Faça muitas e muitas perguntas. Com as respostas, você vai passar para o segundo patamar, que é analisar. Depois da análise, aí sim, você pode ou não colocar essa barreira blindada para não querer ou não se importar com aquilo. Além do mais, tem um outro fator. De um modo geral, nós pensamos o seguinte: eu sou livre para escolher e para pensar. O pensamento, ele é livre,
mas o nosso pensar não é livre. Por quê? Porque ele está embasado e inserido não só no hábito da resistência, mas inserido em vários fatores. Nós temos a religião, nós temos nossas crenças, nós temos a ideia dos outros, nós temos o conhecimento, a própria tecnologia, enfim, são vários fatores que geram os pensamentos, esse modo de nós pensarmos. Porque o pensamento, se ele é livre, ele vem a hora que quer, ele vai embora a hora que quer, então a gente não controla o pensamento, mas o nosso modo de pensar é controlado por esses fatores. Então, em 2017, vamos fazer esse exercício. Diante de cada situação nova, de cada cenário novo, pensa e comece a questionar. Questione tudo e depois analisa. Aí sim, você vai endossar ou não aquela novidade. Você vai endossar ou não aquele processo novo que se apresentou diante de você. Faça isso em 2017. Bom, gente, se vocês gostaram do vídeo, vocês deixam um comentário, podem complementar o que eu estou dizendo nesse vídeo, porque outras pessoas também vão compartilhar dessa reflexão que a gente está fazendo hoje. E não esqueça de curtir nossa página no Facebook. Uma boa tarde e vamos quebrar essa resistência. Obrigada!